Bom dia, gente. A gente vai começar hoje aí o 8º curso, né, de nefropatologia. Um grande prazer, sempre um grande desafio, né? A gente tenta acertar mais do que errar, mas tem alguns percalços, né? Mas é com um grande entusiasmo que a gente faz esse curso anualmente, visando aí, principalmente, explicar melhor, entender os processos fisiopatológicos, né? E direcionando isso daí, né, para a terapêutica, né, que é o importante ali, tratar do doente disso. Então, a gente tenta fazer essa ponte, né, entre os aspectos da ciência básica, morfológica, diagnóstica, com aí um direcionamento aí para um melhor tratamento para o doente. E para a gente poder comentar dos vários processos fisiopatológicos que existem, né, a gente faz a introdução desde o início mesmo, né, a morfologia habitual, aspectos fisiológicos ali do funcionamento renal, e aí a gente vai caminhando aí com as doenças ao longo do dia. Vão ser 3 dias intensos, e aí o pessoal pergunta, é 3 dias inteiro mesmo? É 3 dias inteiro mesmo. No sábado a gente está só o pó, né, de cansaço. Mas são 3 dias mesmo, né? Vai ser bem intenso e espero que seja bastante divertido. Meu nome é Stanley, né? Sou médico patologista. Vou junto com o Davi, professora Marlene e vários outros professores que vão estar aqui presentes, falar aí para vocês aí das doenças renais, né? Desses aspectos que envolve toda a nefropatologia. Então vamos lá, que a gente tem que correr mesmo, né? Falar dos aspectos normais. Espera aí, deixa eu ver se está funcionando aqui. Está vendo? A gente treina tudo e na hora H não funciona o laser. Espera aí, eu vou trocar. Esse laser não está... Vamos lá, então. Vamos iniciar com o rim normal, certo? Então, as primeiras descrições anatômicas que a gente tem aí conhecimento veio ali da época do Renascimento, né? Leonardo da Vinci, Andrés Versalhes, no século XV, fizeram as primeiras descrições macroscópicas que a gente tem registro, né, sobre os rins. Aqui um desenho do da Vinci, né? Do Versalhes, né? E aqui um desenho do Leonardo da Vinci. E até então, né, ali no Renascimento, as descrições baseavam apenas nos aspectos macroscópicos, né? E precisou que a ciência se desenvolvesse um pouco mais para a gente começar a ter detalhes da microscopia. E aí o Marcelo Malpighi pegou uma invenção do Galileu Galilei, que era o telescópio, né? E em vez de mirar para as estrelas, mirou para aquelas estrelas que vivem dentro da gente, né, que a gente chama de células, né? E ele usou esse aparato do telescópio e fez algumas adaptações. Não é igual esse daqui ainda não, tá? O primeiro microscópio, né, microscópio de Hooke, né, ele fazia uso da luz externa, era condensada aqui com um aparato com água, chegava, batia sobre o material e refletia aquela luz ampliada ali para os observadores. E graças a isso, a gente tinha aumentos ali até de 250 vezes. E permitiu ele ampliar esse aspecto de detalhes morfológicos que a gente tinha ali das estruturas vivas, né? Plantas, animais, né? Várias descrições foram feitas ali por Marcelo Malpighi. Mas a gente precisou aí evoluir um pouquinho mais, porque a gente queria ver detalhes maiores ainda. E aí vou dar um entendimento para vocês como é que isso caminhou. Porque se você tentasse fazer um corte muito fino, e aí eu coloco exemplo aí, um presunto espanhol, né? Eles pegam essa faquinha, fazem um corte que eu fico maravilhado de tão fino que eles conseguem ali manualmente, né? Mas mesmo aquela estrutura muito fina, ainda é muito espessa para o universo celular. Se você pegasse, por exemplo, isso, a imagem que seria gerada, não tem uma imagem daquilo, né? Seria uma imagem dessa, né?
a maioria das pessoas conhece, né? Sabe que é a Torre Eiffel, mas é uma imagem ali bastante borrada, desfocada. Eu quero fazer a comparação que existia sobreposições de várias camadas quando se tentava fazer um corte ali fino. E aí precisou evoluir para que a gente permitisse ter uma análise melhor. E aí a primeira evolução, em vez de usar a luz ali transmitida, né, porque às vezes tinha que usar a luz do sol, né, você não conseguia fazer estudos de noite e tudo mais, mas não só de ser transmitida, eles pensaram no seguinte: olha, a luz vai bater aqui e vai ser vista. Que tal se a luz batesse aqui e atravessasse aquele tecido e chegasse aos olhos? Você teria uma transluminescência do material. Isso aí lhe daria maiores detalhes que a gente não tinha até então. E outra evolução, então uma pequena adaptação, mas aquilo trouxe de forma essencial para a compreensão melhor desse mundo microscópico, foi a evolução que a própria Revolução Industrial, no século XVII, século XVIII, trouxe. Aquelas engrenagens, as máquinas, né, permitiu que se criasse uma máquina onde que você regulasse o avanço. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem uma navalha e aqui tem um bloco de parafina com tecido. Cada vez que a pessoa roda a manivela, esse material aqui avança 1 milímetro, uma micra. Então, através dessa estrutura de engrenagem, você conseguiu regular de forma que fosse avançando periodicamente 1 milímetro, tantos milímetros, de forma regular. Depois disso, o que acontecia? Você fazia uma fita com vários cortes estelógicos sequenciais. Isso foi tão importante que você conseguia, sequencialmente, criar uma estrutura em 3 dimensões. E é de ficar maravilhado, né? Porque isso aqui é uma tomografia reconstruída com inteligência artificial e tudo mais, né? Isso aqui foi o William Bowman, fez em 1842, pegou vários cortes histológicos desses e, com IA, né, que ele tinha, reconstruiu aquilo ali de forma de 3 dimensões. Então, uma estrutura maravilhosa, tinha tantos detalhes. Olha só, ele via a arteríola aferente saindo das interlobulares, né, e permeando o glomérulo e saindo a eferente, fazendo ali a irrigação dos tubos contorcidos distais. Isso a gente está falando de uma coisa que aconteceu há quase 200 anos atrás. Tinha mais tempo do que a gente tem hoje, né, provavelmente. Estou brincando, genialidade da pessoa, né? E ainda falando desses aspectos normais, o rim está aqui, né? A gente encontra ele entre a 12ª vértebra torácica e a 2ª vértebra lombar, né? Ele pode oscilar ali até mais ou menos 4,5 centímetros, bascula bastante com a inspiração, né? Lembrar que é um órgão que está ali no retroperitônio, né? E isso aí é importante quando principalmente vai ser acessado e biopsiado, porque muita gente confia ali na cápsula, né, que envolve o rim, a cápsula renal. Mas a gente tem que ver, olha só, essa estrutura retroperitoneal, a gordura que está aqui do retroperitônio, com comunicação com a pelve renal, é direta. Então, se tiver uma punção onde que houver lesão de uma artéria, por exemplo, aqui mais profunda, o sangramento vai vir para o retroperitônio. E a gente sabe que o retroperitônio não tem muitos limites para poder comportar rim, não, né? 5 litros, 10 litros, a volemia toda da pessoa, a pessoa choca. Então, a gente realmente tem que respeitar e entender bem essa anatomia, de modo que, quando for acessar e fazer uma biópsia, tentar pegar apenas a porção cortical e não ir tão profundamente para não ter esses episódios aí adversos, né? Então, localização anatômica dele, lembrar que externamente a gente tem uma cápsula de colágeno, mas internamente o seio renal já comunica diretamente com o retroperitônio. Em termos morfológicos, dados estruturais, né, o peso do órgão no recém-nascido vai variar ali de 13 a 44 gramas e no adulto de 115 a 170 gramas, sendo um pouco menor no sexo feminino e um pouco maior no sexo masculino. E isso, a gente tem uma coisa que é importante. Olha, esse tamanho do órgão é diretamente proporcional à estatura e peso ao nascimento. Então, isso que difere o fato das mulheres terem uma massa renal um pouco menor do que a dos homens, que a estatura média, o peso médio é maior.
Uma coisa que é importante também a gente ter desses números, que o número de glomérulo é constante. Se você nasceu com 1 milhão de glomérulos, vai morrer com 1 milhão de glomérulos, mesmo que eles estejam todos globalmente esclerosados. Eles não aumentam depois do nascimento. E aí isso é importante. O que acontece? Olha, você sai de uma massa de 30 gramas para uma massa de 150 gramas, o que aumenta muito, o volume glomerular, não aumenta tão significativamente com a idade, não. O que aumenta muito é a massa tubular. E a massa tubular que a gente sabe, né, que vai fazer a concentração urinária. Por isso que crianças, né, a gente sabe que tem uma baixa capacidade de concentração urinária, né, uma urina ali isosmótica com sangue, às vezes, né, no período perinascimento, e à medida que vamos crescendo, a gente consegue, pelo aumento de massa tubular, fazer maior concentração urinária. Tem dados interessantes também morfológicos. Olha só, em média, esses dados americanos, os afrodescendentes americanos, afro-americanos, né, têm a média de 230 a 400 mil glomérulos. Olha como é que muda muito quando você compara com os caucasianos americanos, que vai de 800 a 1 milhão. A gente está falando de uma massa que pode chegar ali a quase 4, 5 vezes a diferença entre os negros, né, americanos e os caucasianos americanos, indicando ser um possível link aí, né, porque é mais frequente doença renal crônica em pacientes negros, né. O volume do córtex representa do rim cerca de 8%, né, e o peso renal, a gente fazendo essa comparação é importante, né, 0,5% do peso corporal corresponde a massa renal, né? A gente está falando em torno de 300 gramas, os dois rins somados. Eles representam aí 13 quilômetros de capilares, né? E a gente sabe que tem uma superfície de troca aí de 1,6 metro quadrado. Isso é interessante quando a gente compara, né? Olha só, existe essa relação linear do peso do nascimento ao número de glomérulos que a pessoa tem. Então, vai uma nota importante, né? Prematuros têm um risco maior de DRC. Por quê? Prematuro vai nascer com um peso menor e isso, a massa renal vai ser proporcionalmente menor. E a gente sabe que a massa ela não vai aumentar depois do nascimento, é só intraútero que existe essa expansão, multiplicação glomerular, e aí vai ser determinante aí para o risco maior da pessoa ter ou não ter uma maior massa. E olha só, a cada quilo que a pessoa ganha, ela ganha ao nascimento, ela ganha em média 260 mil glomérulos. Então, um bom peso de nascimento indica também uma boa massa renal. Isso eu acho que faz alerta para o mundo contemporâneo, né? O menino às vezes tem até dia para nascer, horóscopo, né? Segunda-feira que o pai ganha 5 dias de atestado e outras coisas. Importante, né? Porque às vezes você está privando a pessoa ali de algumas dezenas ou algumas várias dezenas de glomérulos, abreviando aquele nascimento ali em alguns dias, né? Em termos de glomérulos esclerosados globalmente, a gente sabe que tem umas formas de calcular isso. Isso vai impactar muito quando a gente for falar de lúpus, por exemplo. Então, por exemplo, na nefrite lúpica, se tiver um glomérulo globalmente esclerosado, eu posso falar aquilo que é um índice de cronicidade, mas é importante respeitar que existe um decaimento fisiológico, normal. Então, até 40 anos, 10% dos glomérulos são globalmente esclerosados. Você tem lá uma biópsia com 40 glomérulos, 4 estão esclerosados, aquilo é natural. Aquilo não indica se aquele paciente é lúpico, que aquilo ali foi a nefrite lúpica que levou a esclerose global daqueles glomérulos. Outra forma de calcular é a idade dividido por 2 menos 10. Então, para fazer uma conta simples, 22 anos, divide por 2, dá 11. Menos 10, então um glomérulo, você vai estar esperando ali numa massa de 20 ali, esperando globalmente esclerosados. Isso é importante de entender que existem avanços, né, da medicina, tomara que isso torne uma realidade maior, né? O projeto inicial é esse, né? Depois o ser humano vai e desvirtua, né? Pegaram animais prematuros e colocaram num ambiente de placenta artificial. E aí eles conseguiram ali manter, por enquanto, né, 12 dias
o feto ali, no caso de uma ovelha, numa placenta artificial. Isso para quê? Objetivando aquilo lá, para saber se a massa renal vai continuar crescendo naquele ambiente uterino artificial, de modo a minimizar o dano, né, para aqueles bebês, né, recém-nascidos prematuros, diminuindo esse dano, melhorando aí o prognóstico das doenças renais. Aparentemente, essa menina até fez o doutorado no FMG, aparentemente tem um melhor desenvolvimento, mas ainda não conseguiram quantificar muito bem, ou vários outros estudos mostrando isso daí. E aí vamos continuar então na embriologia, né? Então, a massa renal formada, esse aqui não é do ser humano, né? Esse aqui é de uma ovelha, né? Ela é lobulada, não tão assim, né? No ser humano ela é menos lobulada, no adulto, né? Mas é importante lembrar dessas lobulações quando se está avaliando no ultrassom, principalmente no aspecto de ser cicatriz ou ser de uma lobulação fisiológica ali presente. Aqui de novo, prestando atenção nesse córtex, onde que a gente sabe que vai ser o foco nosso da maioria das doenças que a gente vai tratar aqui. Por quê? Lembrar que esse córtex, o objetivo dele ali é a filtração do rim. Lembrar dessa estrutura vascularizada, onde que a gente sabe que o processo é muito dinâmico e muito volumoso, né? A massa renal em relação à volemia, né, ela recebe em torno ali de 25% do débito cardíaco, né? E o peso é 0,5% do peso corporal. Se a gente fizer uma comparação grosseira, né, o cérebro pesa em torno de 1,2 kg e recebe 30%, né, do nosso débito cardíaco. E o rim pesa menos de 300 gramas, né, e vai receber um aporte ali bem parecido, né? Então, lembrar que essa vascularização é muito rica, muito intensa, né? Por quê? Porque a gente vai precisar de filtrar, e ali a gente vai falar um pouquinho dessa filtração, né? Onde que o rim, né, fica parecendo uma plantação de vários glomérulos, né? Então vamos focar aí no astro aí do rim, né, que seria a estrutura glomerular. E essa foto aqui, né, uma foto de microscopia eletrônica de varredura, que traduz, né, aquela imagem que a gente viu lá do Bowman, né? Ele fez isso aqui, a mesma coisa, né, só que há 200 anos atrás, e a gente só conseguiu ter talvez a mesma distinção que ele teve lá vários anos depois. Então, falar aqui desse ator principal, a estrutura glomerular. Onde que a gente vai ter essa estrutura vascularizada, onde que a gente sabe que existem inervações tanto do sistema na arteríola aferente e eferente, e a mácula densa aqui fazendo trocas constantemente, né, tentando regular aquele volume, né, se filtra mais, se filtra menos, né. A cápsula de Bowman revestindo externamente por essas células epiteliais e internamente células epiteliais também, né, são os podócitos que abraçam a estrutura glomerular. A formação desse glomérulo se dá através da embriologia, né? A gente tem uma vesícula netranéfrica que funde com essa vesícula vascular, e aí vai dar o desenvolvimento da estrutura glomerular que a gente está tratando aqui. Mas uma coisa que eu queria chamar bastante atenção para vocês é que o glomérulo, aquele novelo glomerular, ele não é uma estrutura linear, não. Isso é uma coisa muito importante de ter a visualização, porque isso impacta no entendimento, pelo menos para mim impactou muito no entendimento das doenças, e entender como é que elas evoluem, como é que elas se formam e como a gente pode preservar ali a função renal. O que eu estou querendo dizer? Se você pegasse um novelo de linha e tentasse esticar o glomérulo, ele não teria essa estrutura linear, não. Não seria como uma mangueira que a gente usa para molhar jardim, não. Onde que, por exemplo, arteríola aferente, não seria essa estrutura, não. Como que é a estrutura glomerular? Aqui a gente tem a arteríola aferente e aqui saindo a eferente. Essa estrutura não é linear. O que acontece? O sangue que vem, ele tem várias formas de circular ali ao longo desse glomérulo. E a gente vai entender porque isso é importante. Olha só, dentro mesmo da estrutura, aqui tem várias múltiplas comunicações. Olha só, fica parecendo aqueles joguinhos de Lego, né? Com várias comunicações dentro do glomérulo. O sangue chega aqui, ele pode pegar o caminho já direto para a eferente, nem passando por nenhuma alça capilar glomerular.
A gente traduz isso quando a pessoa às vezes está com uma dose alta de ECA, por exemplo, né? Você faz uma vasodilatação demais da eferente, né? Então o sangue chega e já pula ali, já vai e passa mais ou menos o glomérulo, né? Então o sangue segue esse caminho que a gente imagina, vai perfundir as alças capilares glomerulares e volta pela eferente. Só que, por exemplo, ele pode vir por aqui e encontrar um caminho mais curto. A gente sabe que isso é física, né? Depende de mecanismos de pressão. Você relaxa mais a eferente, ele vai tender a fazer mais isso. Se você comprime mais ela, a tendência dele é passar pelas múltiplas alças capilares glomerulares. E, por exemplo, às vezes você está lá, o sangue está chegando, e aí essa alça aqui, ó, entra em obras. O que eu estou querendo dizer com isso? Cimentaram essa alça capilar glomerular. Que exemplo que a gente tem isso? Glomerulosclerose focal segmentar. Se fosse linear, uma única esclerose mataria completamente o glomérulo. Mas como não é linear, você fecha essa alça capilar glomerular, o que o sangue faz? Procura outros caminhos. Então é melhor ter 1/3 de glomérulo, 2/3 de glomérulo, do que perder ele completamente. É um mecanismo evolutivo adaptativo que a gente criou. Outro exemplo disso, né, se você tivesse um furo na mangueira, coloquei uma bomba, né, explodiu aqui uma alça capilar, como é que a gente faz isso? Uma doença crescente, olha só, mesma comparação aqui, estourou, está até um vulcãozinho aqui, né, e se estourasse a mangueira por aqui, se fosse linear, pronto, acabou, né, o sangue não chegava do outro lado. E a gente sabe que fecha-se um caminho, mas cria-se outras passagens ali, em termos de glomérulo. E falando ainda de vascularização, lembrar que a gente está falando das estruturas normais, né? O rim é um órgão pobre em vasos linfáticos, aqui está alguns poucos vasos linfáticos. Quando a gente usa muito vaso linfático, né, geralmente é porque tem excedente, e o rim não, né? Ele, obrigatoriamente, ele tem que fazer essa regulação. Se tem de mais, ele tira, se tem de menos, ele tenta a economizar ali, principalmente a água, né? Através dos mecanismos de concentração que a gente sabe que trabalha ali, principalmente na medula. E ficar falando disso, porque eu sei que a maioria é nefrologista, eu não vou ficar falando muito em cima disso, porque aí eu falar de mecanismos fisiológicos, não tanto morfológicos, né? E aí, voltando aí um pouco para a morfologia, túbulo contorcido proximal, a gente sabe que existe esse epitélio com essa orla em escova, que tem uma obrigação de reabsorver ali vários nutrientes que às vezes são perdidos, né, naquela primeira filtragem glomerular, né? E a alça de Henle mais delgada, onde vai acontecer a concentração, e a gente vê que o transporte aqui passivo, né? Então a estrutura magrinha da célula, né? E túbulo coletor e túbulo contorcido distal, novamente uma célula um pouco mais volumosa, mas uma menor capacidade do que as do túbulo contorcido proximal. Aqui está a estrutura velocitária, né? Que expande demais esse processo de reabsorção ali proximal, e do distal a gente vê que essa estrutura ela é bem menor, muito menor, com muito menos relevo velocitário ali envolvido. E agora eu vou tentar focar agora um pouco para vocês na barreira de filtração. E aí, para falar da barreira de filtração, a gente precisa falar ali dos podócitos, células que, em teoria, o ser epitelial teria uma grande capacidade de visão. E aí a gente questiona, tem ou não tem? O quanto que ela teria, porque o comportamento dela é mais semelhante das células derivadas da crista neural, onde que a gente sabe que cardiomiócitos, gânglios, odontoblastos, né, não tem nenhuma capacidade de divisão celular. Então, vamos focar agora um pouquinho aqui no podócito, né, e na barreira de filtração. O podócito, essa célula especialíssima, né, ela tem algumas feições epiteliais e algumas feições mesenquimais. Ela transita nesse aspecto, vou ter que correr. E essa barreira de filtração tem essa característica nobre, né, que lembra muito um cérebro, né? E por que ela é muito especial? Olha, vou fazer uma comparação com o sistema nervoso central para vocês entenderem. A gente sabe que existe a barreira hematoencefálica, onde que a gente vai ter células da glia se interpondo com os neurônios, né? A gente sabe que tem uma barreira de filtração importante. E a gente sabe que os neurônios demandam um grande gasto energético, né? Então, como se eles precisassem de muita energia, né? Só que, como eles têm os astrócitos para intermediar aquela seção de energia, existe algum intermediário entre eles.
E aí, por que eu estou colocando isso aqui? Olha, quando você pega uma mão sua e abre, dá uma dimensão, essa é minha mão, 130 centímetros, um absurdo, né? Quase 1,5 m quando abre a mão, e quando fecha, 40 centímetros de diâmetro. Para que eu quero comparar isso? Por conta do podócito. Olha só, essa estrutura estrelada, à medida que vai emitindo aqueles pedicelos, aumenta absurdamente a superfície de troca que ela tem. Só que isso aí exige um grande gasto energético. À medida que você aumenta a área, mais bomba de sódio e potássio vai precisar para poder manter a regularidade ali do meio interno e do meio externo. E, por conta disso, porque ela vai ter esse grande gasto energético, ela resolveu morar do lado da fonte de energia. Não tem nada interpondo praticamente entre o podócito. Então a gente tem endotélio, membrana basal, podócito, já logo em cima, é muito ainda mais especializado e demandante do que o próprio neurônio, né? Então, essa estrela principal ali, que os pedicelos são ancorados, que a gente fala da barreira de filtração, né, por moléculas, nefrina e podocina, a gente vendo a estrutura delas, né? E essa ancoragem dessas várias moléculas envolve a estrutura externa e interna. Existem dezenas de outras moléculas, é como se fosse o seguinte: a gente vê a nefrina e a podocina como aço, realmente ela externamente está ali, mas lá dentro tem porca, parafuso, várias outras coisas prendendo ela lá do lado de fora. Então são essenciais outras várias dezenas de moléculas, né? Então aqui tem várias outras moléculas. Quando tem problema, fica frouxo ali a nefrina e a podocina e ela não consegue se ancorar muito bem, determinando algumas doenças aí que o Davi vai falar um pouquinho para a gente. Ainda falando da barreira de filtração e as fenestras, olha que bonito essa imagem, né? A gente vendo a estrutura fenestrada ali do endotélio, por essas fenestras, né, que a gente vai ter a filtração ali do sangue. E aí o que acontece? Por entre as fenestras passa-se mais fluido e entre os pedicelos existe um fluxo maior. Isso, por que isso é importante? Eu fiz um esquema para a gente tentar melhorar isso daqui, ó. Hemácias, albumina, né? Membrana basal, as cargas da membrana basal e os pedicelos. A albumina, ela tenta passar por aqui, a gente sabe que essa membrana basal ela é carregada negativamente e existem outras moléculas ali que a gente vai ver que tem grande importância, mantém a albumina dentro do intravascular. Então ela tenta sair e é repelida ali por aquela membrana basal carregada negativamente e outras estruturas. E aí o ponto mais fácil de acontecer o extravasamento de fluido é por entre os pedicelos. Só que muito mais difícil se tiver que passar pelo pedicelo, mas passa mais normalmente entre os pedicelos. O fato de passar entre os pedicelos cria um contrafluxo que mantém essa carga da membrana basal negativa. Então, um fluxo maior para cá faz um contrafluxo que mantém essas cargas negativas. Isso aí é o conhecimento que a gente tem na maioria dos livros, mas mais recentemente essas cargas catiônicas, né, foram questionadas, mostrando que às vezes, se você retira aquelas cargas dali, não existe tanta proteinúria significativa. E aí começaram a observar que existem outras moléculas além dela, elas são importantes, mas uma chamada processo de cialização. Esse processo, um processo imunológico, e aí começa a criar links para outras coisas, né? Várias dessas doenças que vocês tratam é com corticoide, né? Então a gente está lidando ali com o sistema imunológico. Esse processo de ciliarização é um processo imunológico, né, que consiste em ligar esse ácido carboxílico às estruturas celulares. Parece que quando se desenvolve síndrome nefrótica, esse processo está debilitado. Então não são tão assim, não é somente aquelas cargas catiônicas que determinam aquela barreira de filtração e manutenção da albumina. Parece que esse processo imunológico também é importante de manter as cargas ali presentes ali nos podócitos e na membrana basal glomerular. E aí, continuando, né, aqui uma estrutura bonita, né, eu acho linda, resume bastante aquilo lá. A gente tem a mácula densa, a estrutura glomerular, cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal abrindo aqui, né, e arteríola ferente e arteríola eferente, né.
Isso tudo agora, já que a gente já falou da membrana basal, dos podócitos, da fenestra, para poder focar um pouquinho ali na estrutura do meio. A gente vai falar um pouquinho do mesângio também. E exemplificando para vocês, eu acho que é importante ter contato com várias imagens, né? Porque eu vejo que muita gente fala, na hora que eu vejo a microscopia eletrônica eu fico perdido. Quando se aproxima demais, às vezes é difícil de ver o todo, né? Então, importante situalizar para a gente entender. Então, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, orla em escova, os podócitos aqui do lado de fora da alça, olha só, essa célula está do lado de fora, no espaço urinário, uma célula podocitária. Do lado de dentro, célula endotelial. Interposto entre várias alças, a gente tem estrutura mesangial. Aqui de novo, para a gente ter essa visão, olha só, membrana basal, podócito. Aí você vai, como é que você sabe que é podócito? Olha só, acompanha ele aqui. Vai emitir os pedicelos, que toca a membrana basal. Endotélio, por que eu sei que é endotélio? Ó, membrana basal, uma célula nucleada, aderida à parede, hemácia aqui dentro, tem que ser uma estrutura endotelial. E aqui a gente vê até como é que a vida da hemácia não é uma vida fácil, né? Porque olha só, endotélio está aqui, do outro lado, e a hemácia, ela tem que passar. Finge que ela tem que passar aqui para frente. Vai ser fácil passar por essa gretinha que tem aqui? Ela tem que sair se deformando, e se ela estiver lá falsizada, não se deforma muito fácil não, e a gente sabe que existe uma congestão em decorrência disso. E aqui de novo o podócito, né? Ele delicadamente toca a membrana basal como se fosse uma bailarina, né? Na pontinha dos pés, então é mais ou menos essa forma, né? Delicadamente tocando ali a membrana basal, é a estrutura normal que a gente tem ali da membrana basal e a interface com os podócitos. E aqui essa estrutura, né, que a gente viu lá com nefrina e podocina e as várias moléculas internas que formam o chamado diafragma da fêmea. E a última estrutura que a gente não comentou, a estrutura mesangial. A estrutura mesangial está aqui. As células mesangiais, elas atuam como se fossem pericitos, né? São células que estão em volta ali dos vasos, mas tem uma estrutura, um aparato e um funcionamento macrofágico. A função primordial dela trabalha como se fosse aquelas células que a gente tem em vários pontos do organismo, de filtragem. Por exemplo, no pulmão, células de carvão; no fígado, as células de Kupfer; no glomérulo, as células mesangiais vão estar ali atuando imunologicamente, pegando o filtrado, o excedente, as toxinas e tentando degradar elas, né? Então, a estrutura mesangial. Da coisa normal, importante entender, né, que existe uma transformação do glomérulo ali com o envelhecimento. E essa transformação se dá principalmente através da morte, que a gente consegue ver, de podócitos. Então, quem tem menos de 18 aí? Ninguém, né? Então, estamos juntos aqui, tá? Nessa faixa. Estou aqui ainda. Então, já perdemos, em comparação com quem tem 18 anos, né, já perdeu ali mais ou menos uns 100, 160 podócitos. E aí, quando vai pulando mais, perde mais 100. Depois dos 60 anos, aí, tem uma depressão podocitária, né? Nasce-se com mais ou menos 600, e depois dos 60 anos de idade, você vai estar lá com mais ou menos 400 podócitos por glomérulo. Vai morrendo. Só que isso aí é uma reserva natural que a gente tem, né? Uma reserva natural não vai significar que a gente vai ter doença renal por conta disso, né? Então, estrutura mesangial, eu tinha que falar, os pericitos, né, contraem, atuam como células macrofágicas, né, degradando ali e às vezes produzindo às vezes até alguns hormônios e prostaglandinas. E uma das últimas coisas da estrutura glomerular, o colágeno, vou passar bem brevemente, porque eu sei que a professora Marlene vai falar profundamente sobre isso, mas lembrar que é um colágeno diferente que a gente tem ali, cadeias alfa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, que constituem a trama glomerular. Então, eu sei que ela vai falar bem detalhadamente disso, vou passar bem por cima ali, que são cadeias de colágeno que a gente vai impactar, porque a gente sabe que elas fazem parte da formação da membrana basal. E quando não bem propriamente feitas, né, vão gerar problemas estruturais. Não só o colágeno, lembrar também que a gente tem problemas relacionados ali à laminina também, né?
Então, que faz uma trama bonita que permite que a membrana basal seja um filtro perfeito para o glomérulo, né? É o que a gente tenta imitar, né, na hemodiálise, né, mas nem passa perto disso daí, que é essa trama perfeita com esse filtro, né, que filtra as coisas que não deveriam ficar e mantém dentro do lumen vascular as necessárias. E túbulo contorcido distal, para não falar que eu não falei nada ali de alça de Henle, túbulo contorcido distal, né, ducto coletor, tem uma coisa importante, eu sei que para vocês terem conhecimento, existe uma neoplasia que é típica dali, típica não, é rara, tá? Mas só nasce ali daqueles túbulos distais, que é o chamado carcinoma, um carcinoma de células renais, só que ele é uma variante que só apresenta em pacientes que têm hemoglobinopatia, traço falcêmico. Existe uma variante típica para traço falcêmico que se dá por conta da isquemia crônica que o traço falcêmico tem na região medular. Coisa curiosa, né? Então, a gente sabe que esses processos de hipóxia e hiperoxidação levam à degeneração do DNA. Interessantemente, né, esses pacientes tipicamente desenvolvem esse tipo chamado carcinoma medular renal. Olha, eu estou com 5 minutos, então eu tenho que passar, que a gente perdeu um tempo. E agora, peraí, última coisa. Não, eu sei que é minha, mas não posso perder o tempo, não. E com relação à coleta do material, muito importante a gente comentar sobre isso, né, um aspecto geral, de que quando a gente faz uma biópsia renal, se ela é feita, vamos colocar assim, às cegas, se você não tem um patologista para poder comentar, idealmente você vai pegar esse material, tirar uma pontinha de cá, uma pontinha de cá, colocar para microscopia eletrônica e dividir o material desigualmente, se for um único disparo, né, para alocar ali para microscopia de luz e imunofluorescência. Idealmente, o que a gente faz, e tenta que todo mundo, todo serviço faça isso, porque, juro para vocês, acreditem, não é difícil. Não é mesmo. Precisa de zero treinamento para isso. Se você pegar a biópsia, colocar lá, lavar ela no soro fisiológico, colocar no microscópio, aí você fala assim, não, eu preciso de microscópio, já não é simples. Não, vai lá na patologia clínica, pede o microscópio mais velho que tiver, que eles não estão querendo usar, que eles estão doidos para jogar fora, e pede. Porque eu preciso de um aumento de 4 vezes ou de 10 vezes, e através desse aumento você vai ter essas imagens aqui, onde que você lavou ali com soro, você está vendo a medula bonitinho e está vendo o córtex. Olha aqui os glomérulos, bonitinho. Isso aqui eu tirei do celular, nem caprichei nem nada não, um microscópio muito simples que a gente usou. E aí você consegue separar muito melhor esse material, do que fazer uma biópsia ali e ter aquela triste notícia, só veio região medular, a gente não vai conseguir dar o diagnóstico de glomerulopatia. Isso é importante porque cresceu-se demais, né? A gente tem métodos da ótica, fluorescência, eletrônica e imunohistoquímica, né? Então a gente precisa aplicar isso, né? E também facilita. Quando você enxerga lá, você pode diminuir o tamanho do fragmento. Peguei um fragmento com 50 glomérulos, parte ele no meio. A gente não precisa disso tudo, não. A gente gosta de muito glomérulo para analisar, mas uns 20, 25 tá ótimo, tá certo? Mais do que isso, começa até a atrapalhar um pouco, né? Que é aquela história de que o bom é inimigo do ótimo, começa a ficar nesse ponto, né? Principalmente se é um lúpico, começa a dar desespero de contar múltiplas lesões, e aí você se perde no meio delas, tá certo? Então, a gente precisa de material para ótica, para fluorescência e para eletrônica. E como que é feito isso aí habitualmente? Aquele material que você tira da ótica, vira um bloco de parafina, o material que se retirar da imunofluorescência, a gente congela ele, corta e faz a imunofluorescência. O material da microscopia eletrônica vira um bloquinho de resina, onde que a gente vai fazer a análise ultraestrutural da ótica, aqui a imunofluorescência e aqui a microscopia eletrônica. Importante saber que o material da ótica, ele talvez seja o mais versátil que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente consegue, depois ainda, fazer uma imunistoquímica complementar, fazer imunofluorescência do bloco em parafina para alguns marcadores, para alguns casos é até obrigatório a gente fazer isso, e às vezes a gente consegue recuperar ali e fazer também microscopia eletrônica. Então ele é o mais versátil, eu acho que é o que deveria ser priorizado quando você vai fazer uma biópsia. Tirou um bom fragmento, o bom fragmento vai para lá. Tirou o próximo, está tão bom,
tenta um melhor, mas se não deu, vai para a imunofluorescência e, por último, ali a microscopia eletrônica. Mas nunca deixar de coletar os três, tá, gente? E aí o material que é retirado, né, a gente vai avaliar glomérulos, vaso e túbulo intertício. Agulha, por favor, 16 gauges. Aí você pensa, nossa, mas é muito calibrosa. Olha, em média vai fazer menos disparos e vai dar uma amostragem muito melhor do que a 18 gauges. Então, o que mais parece impactar em termos de sangramento é onde que você está biopsiando e o volume de disparos que é feito. A de 14 gauges, apesar de morar no coração dos patologistas, eu acho que também é um pouco agressiva, não precisa de tanto, né? E importante entender que hoje em dia a gente tem um painel muito amplo. E por isso também é um outro motivo que eu advogo ali de privilegiar a ótica. Por quê? Cada dia mais vai saindo novos marcadores. Então, o último que a gente adquiriu, o MPO, para as doenças ANCA. A gente vê os grânulos do MPO e antes do MPO seus ficar pronto, a gente consegue fazer na histologia, porque a gente consegue fazer umas 3, 4 horas e o sorológico demora uma semana, 10 dias, por aí, né? É uma realidade na maioria dos lugares, eu vejo que é isso daí. Então, mas a gente tem vários marcadores para doença cística, para C3 e outras doenças glomerulares. Então, a lista de marcadores por imunistoquímica cada vez maior. Então, o aspecto normal da histofisiologia era isso por hoje. Deixa eu falar uma coisa, um detalhe. O Davi vai colocar um QR Code depois? Já está aqui já? Ah, então tá. Depois eu vou colocar um QR Code que vocês conseguem baixar todas as aulas, tá bom? E aí vai ter em formato de impressão, tá bom? Mas eu vou fazer na próxima, porque senão eu perco o tempo.